pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente sobre a parte geral e mais especificamente sobre bens. O último tópico relacionado a bens, né? Ventilamos já com vocês o conceito de bens, bens mais abrangente do que coisas, e falamos por demais, né, acerca das três, né, macroespécies, macroclassificações dos bens, e três porque é mágico, três porque é holístico, três porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Ísis, Osíris e Horus, e Zeus, Hades e Poseidon. Falamos inicialmente dos chamados bens considerados em si mesmos, e aí dentro desses bens discutimos a imobilidade, ou seja, bem móvel e imóvel, semoventes. Ventilamos com vocês, né, fungibilidade, bem fungível e infungível. Falamos de divisibilidade, bem divisível e indivisível. Trouxemos com vocês consuntibilidade, bem consumível e inconsumível. E derradeiramente falamos da individualidade, né? Dentro dessa individualidade, trouxemos aí os chamados bens singulares e bens compostos ou universais. Universalidade de fato, universalidade de direito. Entramos daí na segunda macroclassificação, que são aqueles bens, né, chamados de bens reciprocamente considerados. E daí, nessa proposta, falamos dos chamados bens principais, que existem por si, e os bens, né, chamados de bens acessórios, aqueles que dependem dos principais, por isso que eles são reciprocamente considerados, né? Aqueles acessórios que circundam os principais, que são dele dependentes, ou se vocês preferirem, justamente em razão disso, princípio da gravitação, né? Ou seja, o bem acessório gravitando no entorno do principal. Mais do que tranquilo, mais do que so far, so good. Dentro desses bens acessórios, trouxemos com vocês subespécies, 4 subespécies, capiroto, do tinhoso, né? E falamos aí, primeiro, acerca da renovação ou não renovação, e aí explicamos para vocês fruto e produto. Falamos de pertenças e entramos, por fim, nas benfeitorias. Benfeitorias, artigo 96 e 97, que são três porque é mágico. Falamos aquelas, né, voluptuárias, voltadas a embelezamento. Falamos, por demais, aquelas para melhoria, né, úteis e derradeiramente para conservação, também chamadas de necessárias. A partir de agora, quero entrar na terceira macroclassificação, que são chamados bens públicos, né? Bens públicos. Mais uma vez, bens públicos, né? Para dar 3, para ser mágico, para ser holístico, para ser Odin, Thor e Frigga, Brahma, Shiva e Vishnu, o famoso Trimurti, né? Então, em outras palavras, bens públicos. Prof, o que é um bem público? Bem público, gente, são aqueles bens, né, que integram o direito público interno. Então, todos os bens que integram o direito público interno, né, são chamados de bens públicos. E aquilo que não integra bem público, direito público interno? Bem, se não integra o direito público interno, necessariamente é bem particular. Caramba, prof, é só isso então o conceito? Só isso. E vou além, né? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo? Vamos então para a nossa lousa, né? Tô empolgado. Vamos então para a nossa lousa. Vamos falar então aqui com vocês, né? Acerca justamente do chamado bem público. Bem público, né? Como a gente pode ver então, são aqueles bens de domínio nacional pertencentes a pessoas de direito público interno. Pertencentes a pessoas de direito público interno, né? Em outras palavras, todas aquelas que não pertencerem são particulares. Redação do artigo 98. Não sou eu que trouxe o conceito. Foi o artigo 98. Super tranquilo, super de boa. Sapo na Lagoa, música 4 de Vitor e Léo, né? Que bacana, prof. Que loucura, né? Show de bola. Gente, vamos além. Como diria então Buzz Lightyear, ao infinito e além. Quero conversar com vocês a partir desse instante, a partir desse momento, da classificação desses bens públicos. E, prof, são quantas as classificações? São 3 classificações, né? Como nós já ventilamos com vocês. 3 é mágico, 3 é holístico, é Harry, Rony e Hermione, é Han, Luke e Leia, né? Que legal, prof. Nós temos dentro desses bens públicos os chamados bens, né, de uso comum do povo, bens especiais e, derradeiramente, os chamados bens dominicais. Então, esses são os 3 bens, né? Bens de uso comum do povo, da plebe, da ratatuia, da patuleia, né? De nozes. Eu sei que o plural de nós é nós, né? Tô brincando. Mas de nozes, não é isso? Show de bola? Nós temos os chamados bens especiais e bens dominicais. Então, bens de uso comum do povo, bens especiais, bens dominicais, né? Onde está isso? Vamos para a lousa, vamos para o quadro, né? Ou seja, isso se encontra esculpido e talhado, né? Justamente nesses artigos, né? Que aí estão no artigo 99 do nosso Código Civil. Gente,
Primeira coisa que eu quero pontuar com vocês são aqueles bens de uso comum do povo. Bem de uso comum do povo, o próprio nome já diz, né? É de Backstreet Boys. Como assim? É de everybody, não é isso? Yeah, de todo mundo, né? De todo mundo. Pode ser usado por qualquer pessoa, sem nenhuma restrição, sem nenhuma formalidade. Areia. Nossa, prof, eu posso pisar na areia? Pode, é seu, né? É de todo mundo pode pisar na areia. Pode, aí, por exemplo, falar do mar, pode falar do rio, do ar. O ar, gente, o ar que todo mundo respira, né? É um bem de uso comum do povo. É um bem, então, aí, sem formalidades. Qualquer um pode utilizar, qualquer um pode, na verdade, então, dele se valer, ou seja, é um bem de everybody, né? Backstreet Boys. Então coloquem uso comum do povo, da plebe, da ratatouille, da patuleia, BSB. Acontece que em determinadas situações eu posso trazer o quê? Uma destinação específica a um determinado bem, né? Quando eu trago essa destinação específica, o bem ele se torna um bem especial, um bem especial, uma escola pública, né, tem uma destinação específica em relação ao uso. Eu estou querendo fazer o quê? Passar informações, né? Estou querendo, na verdade, ventilar conhecimento, tornar o conhecimento democrático. Que loucura, prof! Então, quando a gente traz, obviamente, essa destinação específica, esse bem, né, ele vai ser um quê? Um bem especial. E bem dominical? Gente, bem dominical são aqueles bens que o Estado pode vender. Faz parte, obviamente, do patrimônio disponível. Pode ser vendido. É essa, pelo menos, a expressão trazida, talhada e cunhada no artigo de número 101. Quero ventilar com vocês três ponderações. Três ponderações porque é mágico. Três ponderações porque é holístico, né? Três ponderações porque é do caramba, né? Ou seja, que loucura. Então quero falar de Aragorn, Legolas e Gimli, né? Três observações com relação a esses bens dominicais. Também são três, né? Ou seja, essa é a estrutura, esse é o mecanismo, essa é a dinâmica do direito civil, né? Então quero trazer com vocês mais uma vez, três ponderações que não somente caem com bastante periodicidade com provas, como vou além, né? É uma proposta Neymar, despenca, né? Cai demais, né? Que loucura, prof. Então vamos além. Quero falar aqui com vocês de três observações. A primeira observação, uma observação bastante simplista, uma observação bastante tranquila, né? Uma observação super leve, que é o seguinte: se não houver nenhuma disposição em contrário, né, esses bens, ou seja, bens dominicais, né, são aqueles, enfim, relacionados, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, se não houver nenhuma disposição, nenhum apontamento, né, em sentido contrário, né, segue-se aí essa redação trazida, essa redação, né, talhada, pontuada no artigo 99, parágrafo único. Ou seja, são dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, mas que tenha dado uma estrutura de direito privado. Por quê? Porque é meio híbrido, né? Se é híbrido, ou seja, uma relação público-privado, né, vamos seguir aí, obviamente, a ideia do público, né? Ou seja, vamos seguir, obviamente, essa ideação, ou seja, são dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, né? Show de bola, sem nenhum problema, podem ser vendidos. É um pouco, né, um tempero do direito privado, é um pouco uma ponderação desse direito. A segunda observação diz respeito à chamada cláusula das três irmãs. Cláusula das três irmãs, exatamente, né? Cláusula das três irmãs. Mas uma cláusula das três irmãs que recai, que sopesa principalmente aos bens de uso comum e os bens de uso especial, né? Bem de uso comum e bem de uso especial principalmente. Por quê? Ou seja, esses bens, por isso que a cláusula três irmãs, eles são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos, mas esse não podem ser vendidos eu coloquei de forma relativa, e eu vou explicar o porquê, né? Imprescritíveis, ou seja, não é porque eu não estou sempre na praia que eu vou perder o direito à praia, não é isso? Ou seja, eu não perco esse direito pelo seu não exercício, né? Ou seja, eu não tenho essa possibilidade. E são impenhoráveis. Eu não posso dar um mar como uma garantia. Imagina, né? A pessoa está sendo executada, o que você vai dar como garantia? Eu vou dar o ar. Né? Que loucura, prof, né? Como diria Luciano Huck, loucura. Não tem como. É inalienável, imprescritível e impenhorável. Mas, prof, você falou que são inalienáveis de forma relativa. Por quê? Pelo seguinte,
Bem de uso comum do povo, né, e bem de uso especial, eles podem ser desafetados. Quando eu desafeto esses bens, eu posso vendê-los. Quando eu desafeto esses bens, eu posso, então, em outras palavras, aí aliená-los. Então, aquela mesma escola, aquela minha escola era uma escola pública, né? Era um bem de uso especial. Show! Eu tiro essa vestimenta de direito público, né, de certa forma, eu tiro essa afetação específica e, obviamente, eu posso vender aquela propriedade. Eu posso vender, na verdade, aquele terreno sem nenhum óbice, né? Então, em outras palavras, elas são inalienáveis enquanto tiverem essa vestimenta de uso comum do povo, essa vestimenta de uso especial. Retirada, né, obviamente, esse manto protetivo, aquele bem se torna um bem dominical e, como bem dominical, pode ser vendido, pode ser alienado. Entretanto, essa é a observação, né? Não importa a forma desses bens públicos, não importa se de uso comum, não importa, na verdade, né, se especial e não importa, além disso, né, obviamente, se dominical. Nenhum deles pode ser objeto de uso capião. Nenhum, mais uma vez, nenhum. E isso decorre até da ideia do chamado da imprescritibilidade, ou seja, não é porque eu não exerço, né, obviamente, que eu vou perder essa possibilidade de exercê-lo. Não é porque eu não vou na praia que eu vou perder o direito, né, da areia. Não é porque eu não vou na praia que eu vou perder direito ao mar, né? Ou seja, eles não podem ser usucapidos. Nunca, nenhum desses bens públicos. De qualquer maneira, para terminarmos, pelo menos esse bloco, eu quero trazer uma indagação interdisciplinar, né? Essa indagação interdisciplinar diz respeito a uma pergunta que já, enfim, caiu em alguns certames de concurso público, que é a seguinte, né? The last one, a derradeira indagação, né? Pergunta, como diria Avalone, bens de uso comum podem ser subtraídos? Bens de uso comum podem ser subtraídos? Vamos, então, entrar aonde? Entrar numa questão de direito penal. Que loucura! E vocês vão pensar, 155, né? 155 diz subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia. Se o bem é de uso comum, ele também é meu, né? Se ele é meu, não. Então, em outras palavras, em regra, bem de uso comum não pode ser subtraído. Bem de uso comum, em regra, não pode ser subtraído. Bem de uso comum, em regra, não pode ser subtraído. Prof, você falou uma palavra mágica. Qual que é a palavra? Em regra. Por que em regra? Porque em algumas situações eu posso trazer uma destinação, né, a esse bem de uso comum. Eu posso, então, na verdade, inclusive, não só afetá-lo, mas trazer aí uma destinação de natureza econômica. Como assim, prof? Vou dar um exemplo. Você sabe essa areia? Areia que é de todo mundo? Areia que é dos Backstreet Boys? Everybody! Não é isso? Yeah! O que acontece? Eu peguei essa areia, coloquei essa areia num potinho e durante horas que eu tive ali um dispêndio, né, eu fiz o que? Uma imagem com a areia, né? Eu coloquei tipo assim uma casinha, coloquei ali um mar, fiz o sol e daí eu coloquei um copo, né, numa garrafa. E daí você olha e fala assim, caraca, que trabalho de arte. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tinha a intenção de vender esse meu trabalho, né? Show de bola. Se esse objeto ele for subtraído, né, caracterizará aí o ilícito do 155? Claro que sim. É uma coisa alheia, móvel e que tem valor econômico. Coisa alheia, né, porque obviamente aquele sujeito se dedicou para a criação daquela, né, enfim, daquele objeto, daquele, né, que a gente pode falar, daquele adorno, daquele enfeite, e, né, obviamente, tinha a pretensão de vender. Se tinha a pretensão de vender, há um valor econômico agregado. Razão pela qual, então, né, nessas hipóteses em específico, nessas hipóteses em especial, seria possível, então, a subtração, né, de, obviamente, bem de uso comum. Em regra, não, mas há essa possibilidade. Gente, dito isso, termino o estudo dos bens. Acerca do chamado bem de família, nós verbearemos, né, ventilaremos tão somente 1711 e seguintes quando formos conversar em direito de família. Até lá, deixo para vocês, desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.